E hoje vai ser muito interessante para quem gosta de tecnologia aí, né? O nosso convidado, ele é expert nisso daí, nesse mercado. No mundo, a gente é líder de computadores pessoais como um todo. Hoje, a gente investe praticamente 200 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Nossa trajetória mostra bastante isso. A gente estava praticamente no market share em 2012 de ou 9, 10%. Hoje, a gente está com praticamente 20% de market share. E a gente conseguiu ser um dos pioneiros aqui no Brasil, trouxe já os primeiros notebooks, computadores que a gente chama de AIPC, né? São os computadores pessoais com inteligência artificial. Eu acho que a gente está vivendo hoje o que a gente viveu naquela época da internet. Vai ser uma revolução. Próximos 10 anos, o que você vai ver é uma mudança radical. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast do Tudo é Negócio, seu podcast de empreendedorismo. Eu, sinceramente, já perdi as contas qual é o número do episódio, não vou me arriscar a dizer para depois tomar bronca lá, mas são centenas de episódios aí. Então, muito bem-vindos. Já peço aqui de bate-pronto para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, dar um joinha, que isso ajuda muito a te levar esse conteúdo legítimo para mais pessoas. Aqui onde a gente recebe pessoas com histórias incríveis para te inspirar aí e mostrar que é possível, né? Histórias reais, isso que é o mais legal. Então, eu sou Vinícius Zereni. E eu sou o Matheus Galdense. E hoje vai ser muito interessante para quem gosta de tecnologia aí, né? O nosso convidado, ele é expert nisso daí, nesse mercado. E principalmente porque ele está à frente de uma marca aí que está já presente no dia a dia dos brasileiros, eu acredito, né? Não só dos brasileiros, né? Exato, mas vai crescer muito no Brasil, viu? Te falar a verdade. Viu um crescimento aí, você começa a ver, quando começa a reparar mais nas coisas, você fala, puta, já vi ali, já vi aqui. E aí até no segmento de produtos de tecnologia, né? Então vai ser muito interessante para quem gosta de celular, computador, notebook. Acho que muita gente trabalha com isso, né? Trabalha com ele. Exatamente. Então, compartilha aí com um amigo que gosta de tecnologia, quer ouvir aqui uma das principais vozes desse meio aí no nosso país. Então, sem mais delongas aqui, antes, vou já agradecer os patrocinadores. Com certeza, né? Então segura aí que eu Pra já... conseguir trazer esses convidados pesados que está vindo cada vez aí melhor com a gente. Hoje, acho que é o primeiro, né? Presidente. Que a Primeiro gente... presidente. Presidente ou CEO, ele vai falar aqui pra gente. Então, vou agradecer. Primeiro, Cervejaria Germânia, nosso patrocinador master. Pega uma aí pra mostrar pra galera. Minha embalagem favorita. Aí, ó. A IPA aqui da Germânia, cervejaria da nossa cidade, nosso patrocinador master, que tá aí com a gente, ajudando a promover o empreendedorismo legítimo. Então, obrigado, Germânia. Tem QR Code aí da Germânia na tela também, para quem quiser pedir, ou então quiser abrir uma League Shop, né? Então, Então, com ação em 10 vezes sem juros. Você pode comprar o seu barril a partir de 30 litros em 10 vezes sem juros. E rumo a 200 lojas da Cervejaria Germânia. Tamo junto nessa missão aí. agradecer também a Eurico Imóveis, que é negócios imobiliários aqui na nossa cidade, a Vila Nobre Boutique de Carnes, que já vieram aqui, são especialistas em cortes nobres, da parte de churrasco e também cortes para o dia a dia. Então, precisou, vai lá na Vila Nobre, que eles te ajudam ali com cortes para o dia a dia ou para o seu churrasco. Agradecer também a Fênix, grande André que veio aqui também no nosso podcast, né? A Fênix que te ajuda a defender seu patrimônio, proteger seu patrimônio numa moeda mais forte. Então, você que quer dolarizar e ficar ali menos volátil, proteger mesmo a sua renda, sua grana, seu patrimônio, dá um toque na Fênix que eles te ajudam. E foi muito legal que o André veio aqui e explicou certinho. Vê o episódio aí do André da Fala aí, você Fênix. tem dúvidas no que ele faz? É só assistir o EP com ele que se depois de assistir, se você não investir antes, você vai investir depois de assistir esse EP, porque o cara é bom. É, blindagem patrimonial, né? Muito legal que ele trouxe aqui pra gente. Agradecer também, na verdade, agradecer e dar um presente pra galera, né? Que é Consolatio aqui, ó, essas camisetas tecnológicas, camisas polos tecnológicas. Vai ter presente pro nosso convidado daqui a pouquinho. É, o cara já, ele usa, ele vai usar, certeza. Com certeza. Tecnologia ainda, né? É, camisa com tecnologia que não amassa. E se amassa, você consegue desamassar só passando a mão. Esquece aquele negócio de passar a roupa. E tem cupom aí do Tudo é Negócio. Tudo é Negócio 15, 15% off no site inteiro da Consolatio. Tem QR Code também, tem link na descrição. Clicou, você já aproveita e já dá aquela moral lá pro Tudo é Negócio, certo? Mais alguém?
Cali Studios, né? É isso aí, Cali Studios, esses estúdios. Tem mais um, Cali Studios e Sorveteria Ideal, lembrei. Verdade, Sorveteria Ideal também tá com a gente aí. E Cali Studios, esse estúdio aqui onde a gente conversa aí com vocês e com grandes nomes aí do mercado. Precisou de conteúdo legítimo, conteúdo com qualidade? É aqui que você vai achar aí tudo o que você precisa para fazer uma captação profissional. Bom, vamos lá conversar com o nosso convidado, igual eu falei. Tem muita história, ele tem 25 anos no setor de TI já, para mais, né? Muita experiência e tá à frente aí de uma empresa que é realmente referência no mercado, que é a Lenovo. Tá na cadeira de presidente desde 2017, mas tá antes disso na empresa. Então, com vocês, Ricardo Bloge. Muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius, Matheus, pela oportunidade de estar aqui com vocês, toda a equipe. Parabéns pelo programa de vocês, né? Eu estava te comentando que venho assistindo já há algum tempo tudo o que vocês têm feito. Então, para mim, é uma oportunidade enorme estar aqui com vocês e com a sua audiência, né? Vamos dizer assim. Assim, minha carreira basicamente começou como sou engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Maior de Tecnologia, né? Sempre trabalhei nessa área. E aí você foi um pouco bonzinho com o tempo de experiência de mercado, a gente não quer entregar a idade, mas na realidade estou nesse mercado há quase 30 e poucos anos já, né? Então comecei a minha carreira na IBM, aqui perto em Hortolândia, né? Na fábrica da IBM, trabalhei aqui do lado. Trabalhei lá por praticamente 14 anos, sempre na área de manufatura, pesquisa e desenvolvimento, né? Tive a oportunidade de morar fora. E nesse processo, a IBM ela já vinha terceirizando suas operações fabris ao longo do mundo, ao redor do mundo, né? E ela fez a mesma coisa aqui no Brasil. E nesse processo, em 2000 praticamente, a gente terceirizou a fábrica da IBM para uma empresa americana chamada Solectron. E eu passei junto com essa empresa, a empresa que adquiriu a operação fabril da IBM, eu passei para essa outra empresa para continuar tocando a operação de fabricação da IBM aqui no Brasil, né? Uhum. E depois nessa empresa a gente acabou adquirindo outras operações aqui, ela já montava muito equipamento de telecomunicações na época, nós estamos falando na época de 2000, né? Bolha de telecom, celular, estação rádio base, né? Então tinha Começando forte isso, começando bastante forte. Então estava começando toda a infraestrutura depois das privatizações no Brasil, toda a parte de infraestrutura de redes, né, que a gente conhece lá atrás, e a fabricação dos aparelhos celulares aqui no Brasil, né? O Brasil tem essa característica que praticamente desde 1992, quando se abriu o mercado, né, de informática, eu digo, depois da reserva de mercado, várias empresas, houve uma lei de incentivos, que a gente chama de lei de informática, que incentiva as empresas a fabricarem no Brasil. Então, desde aquela época, você tem várias multinacionais, várias empresas nacionais que começaram a fabricar aqui no Brasil. Em Manaus ou não necessariamente? Aqui Manaus sim também, mas em Manaus sempre foi um polo muito de audiovisual, né? Então quando você fala fabricação de TV, incentivos de audiovisual, na realidade só tem em Manaus, mas quando você fala de tecnologia de informação, Brasil inteiro. é Brasil inteiro. Então você pode pôr tua fábrica no Paraná, em Manaus, aqui em São Paulo, Minas também, que tem bastante. Então essa foi uma onda que veio praticamente a partir da década de 90, né, várias empresas se instalaram no Brasil para trazer sua fabricação aqui e junto começaram a vir as empresas que fabricam para terceiros, né? Você tem as empresas que têm fábrica própria, que nem o caso da Lenovo, a gente tem a nossa fábrica aqui em Indaiatuba, e tem empresas que, pelo seu modelo de negócio, resolvem terceirizar sua fabricação. Então, são empresas como, hoje em dia conhecidas como Flex, outras empresas que estão aqui no Brasil que não tem marca própria, mas fabricam. Então, essa empresa que adquiriu a operação da IBM foi justamente essa empresa que passou a fabricar para a IBM na época, né? E com isso a gente começou a expandir todo o conhecimento fabril da IBM para outras empresas, né? Oferecer esse conhecimento que ela tinha de longos anos de processos, de qualidade, de cadeia de suprimentos, e passou a montar os equipamentos. Só para você ter uma ideia, a gente montava desde placa eletrônica até celular, passando por estação radiobase, equipamentos de PABX, enfim, vários tipos de equipamento desde rede até realmente de computação, né? E nesse processo todo eu continuei assumi a cadeira de presidente pela primeira vez. Eu acho que na época eu tinha 34 anos, então já naquela época foi um desafio assumir com essa. Hoje em dia é mais normal, né? Se você olhar hoje, Cara, é mas mais 34 normal. anos 34 anos eu já já estava como, vamos dizer, CEO dessa empresa aqui no Brasil, né?
com 3 fábricas aqui no estado de São Paulo e uma em Manaus, que era uma aquisição que a gente tinha feito. Essa empresa ela vinha fazendo muitas aquisições ao redor do mundo, né? Ou assim, operações de empresas de marca que resolviam terceirizar sua produção, né? Uhum. Depois disso, assim, eu acabei desenvolvendo um produto e fiz um acordo com a empresa para usar essa tecnologia, e aí vai muito de encontro com o que vocês falam muito aqui no programa, que eu fui empreendedor. Na época não se falava startup, né? Não existia essa palavra lá atrás. Nem existia. Mas eu montei uma empresa minha de computadores, né? Chamava iBlog, e essa empresa eu levei um desenvolvimento que a gente fez lá nesse acordo, que era o que você conhecia como o Apple TV na época. Se você voltar lá para 2008, as televisões não eram smart como são hoje. Eram televisões Era tubo, praticamente. né? Cara, Era LED, plasma, plasma LCD. depois do LED, né? Já estava migrando de tubo. Mas você não tinha essa inteligência que você tem hoje numa TV, né? Então, basicamente, para você poder, na época, pensar em navegar na internet, numa televisão, você tinha que acoplar teu computador nela, né? Via cabo, HDMI e lá. VGA, eu acho ainda, né? VGA e olha lá. Acho, Nem verdade, tinha os nem streamings HDMI acho que ainda, tinha, né? né? Tipo, era coisa, acho que mais locadora ainda essa Exato, época. Era locador que você ia Total. pegar a fita, e, enfim. Tempo bom. E a gente, assim, por causa da tecnologia e para tentar democratizar, especialmente para as pessoas que não tinham tanta familiaridade com a tecnologia, a gente desenvolveu um aparelho que ele é muito parecido com o que é o Apple TV hoje, que você tem ícones na tela e você conseguia navegar. Era baseado em Linux, né? Então era um sistema fácil de operar, não era tão complicado para uma pessoa que não tinha conhecimento de informática poder operar através de ícones na tela. Então, desde você consultar uma informação de turismo, viagem, navegar na internet. Na época, a navegação na internet não é isso que a gente vê hoje, era bastante lenta, então você tinha que ter realmente... Não era tão acessível, Não era tão né? acessível, mas foi um primeiro passo. Então, foi um produto que a gente lançou, enquanto também a gente lançou uma marca de PCs. Montei uma fábrica aqui na região de Campinas para isso, né? Com o seu negócio mesmo. Como o meu negócio. Mas assim, em paralelo. Em paralelo. Eu falo assim que eu saí de um dia de ter secretária, assistente e tudo para contratar a primeira linha telefônica num galpão. E eu acho que todo mundo tem que passar um dia por isso, né? Como empreendedor, primeiro para dar valor para toda uma estrutura que você tem numa empresa montada. Né? Segundo, pelo desafio de você dizer, não, agora é por minha conta, né? E você contratar o primeiro funcionário, fazer o contrato de locação do galpão, contratar a linha telefônica. Vamos dizer assim, o básico que você já não estava mais acostumado naquele você básico, sai né? ali de toda uma infraestrutura que você falava assim, eu preciso disso, acontecia, agora se eu quiser isso, eu tenho que fazer. Eu vou ligar para o RH que eu preciso de outra pessoa, Não né? tem RH. Agora... No começo não tem RH, não tem porteiro, não tem nada, né? E qual foi a sensação disso daí? Olha, para mim foi assim um desafio enorme, mas é aquela coisa de você dizer, estou construindo o meu negócio, né? É diferente. É aquela coisa do empreendedor que começa do zero. Eu sei que vocês, né, começaram assim, Obrigado. passaram por isso, com sucesso. Então, eu acho que quando você tem você começa a focar em coisas que são mais realmente importantes para o negócio, não que as outras não sejam, mas dizendo o que eu preciso fazer para girar minha empresa, especialmente fluxo de caixa, né? Como é que eu vou trazer caixa para dentro da empresa? Eu sempre falava depois, quando voltei para o mercado corporativo, dizendo, se você está numa empresa que é tua e você precisa cobrar um cliente e ninguém sabe emitir o boleto, e na época você tinha que entrar no site do banco e emitir um boleto, quem que vai fazer isso é você. Se você não emitir o boleto, você não vai cobrar. Se você não vai cobrar, não vai receber. Se você não receber, você não vai ter caixa para pagar a conta da tua empresa. Travou tudo. E eu uso muito esse exemplo assim para as pessoas dizendo, é assim que você tem que ser. Na Lenovo, a gente tem muito essa cultura do empreendedorismo, do dono de empresa. É mais um conceito de você se sentir o dono da empresa. Então, apesar de você ser um funcionário da empresa, tem toda a política, mas você tem que pensar como se a empresa fosse tua, né? Então, o que você está na frente, naquela hora da verdade, com o cliente, como é que você pensa? Não é pensando no teu chefe, nem no teu colega, é você pensando assim, se a empresa fosse minha, eu ia agir assim, né? Que cultura legal, como é que eu ia cara. tratar o cliente, como é que eu ia negociar um preço, né? O que eu ia conceder, o que eu ia... não conceder, e aí você passa a pensar como tua empresa. Se você pensar assim, você não vai errar. Você extrai o melhor de todos os colaboradores, assim. E aí a gente coloca muito essa cultura, né? Mas eu estou fazendo esse paralelo, voltando um pouco nessa trajetória, e aí depois disso eu acabei tendo uma oportunidade de vender a operação da empresa, eu tinha montado ela com meu irmão,
Também a gente lançou o produto, mas a gente pegou justo aquela fase em 2008, quando mudança de governo, o dólar disparou, todos esses produtos eram muito dependentes de componentes importados. Próxima crise também, né? Eu ia falar, se eu não me engano. Foi uma das crises lá Dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, dos bancos, que né? afetou tudo, no caso. Dos mortgages e tudo, né? Do Lehman Brothers, enfim. Nossa, aquilo imagina. tudo. Então, realmente, uma conjunção de fatores. A gente começou a rodar bem, né? Chegamos a vender, por exemplo, nossos produtos no Magazine Luiza, nas lojas do Baú, não sei se vocês lembram. Lógico, com Com certeza. carnezinho e tudo isso. Então, assim, a gente foi para o varejo, começou a vender, tinha marca, tinha tudo, investiu na marca. Mas apareceu uma oportunidade na época de uma empresa que estava vindo para o Brasil, uma empresa de Taiwan, estava procurando uma fábrica que a gente tinha montado. E eles queriam não só a fábrica, mas também alguém com experiência para montar essa operação aqui no Brasil. Né? E aí, uma conjunção de fatores, acabei voltando para o mercado corporativo nessa posição. Isso foi praticamente em 2008. E daí... Durou pouco tempo, então. Durou pouco tempo uns 3, 4 anos, né? Mas passei pela experiência, assim, Cara, fiz eu o ia falar assim, investimento, essa saí experiência- bem, como eu digo, né? Saí E bem. foi um período curto, mas intenso, né? Porque foi da Intenso. construção até a venda Da de um negócio. construção até você montar a fábrica, começar a vender, você lançar a marca, negociar os Ah, contratos. você fez do zero tudo, então. Tudo, Você do montou. zero tudo. Não foi só o produto, você montou o produto, montou tipo área Produto, comercial, montou. fábrica, área comercial, todos os contratos, tudo. Praticamente em 2, 3 anos já estava rodando, enfim. Já tinha tecnologia, Isso né? você e o sócio. Isso, eu e meu irmão, sócio. Ah, a gente seu irmão fez, ainda que era sócio. Então ele conhecia mais a parte de vendas, eu mais a parte de fabricação e tecnologia, a gente acabou montando isso. Então, assim, para mim foi muito rico em termos de experiência, eu trago isso até hoje porque você acaba não esquecendo essa experiência, né? É diferente, às vezes tem pessoas que passam a vida inteira no mercado corporativo, que eu chego assim, numa carreira sólida corporativa, né? E hoje, cada vez mais, você é mais desafiado a concorrer com empresas rápidas, né? Startups pequenas, que em 2 anos já estão, né? Já viraram unicórnio, já estão Exatamente. faturando 1 bi. E a Os gente, moleque a gente numa conhece garagem muitas ali, né? empresas aí tradicionais que realmente, ao longo do tempo, foram perdendo essa agilidade. Isso é uma coisa que eu mesmo me cobro muito de manter essa agilidade, essa cabeça, conceitos de donos de empresa, né? Posso te chamar de Blog? Por favor. Blog. Cara, isso daí que você falou, meu pai, ele trabalhou 40 anos no mercado financeiro. Ele Uhum. nunca teve a experiência de empreender. Sei. Então, eu acredito que foi essencial pra você, porque há um tempo atrás ele se aposentou. E eu começo a conversar com ele, tem coisa que ele olha pra mim e ele fala assim, cara, tipo, eu não consigo pensar assim. Não. Porque A cabeça, você não interrompe o esse processo. intervalo que você teve, tipo, aham. eu tô pensando, cara, deve ter sido tipo, excepcional pra você e hoje em dia ainda, Aham. até a empresa que você falou que veio buscar, tipo, foi um complemento muito forte. Não. Porque você, meu, ele vai pisando em ovos, ele não vai por ter Você uma fica grande muito mais empresa conservador. usar o caixa da empresa exato. é. Você Você arrisca sentiu mais. isso também, assim? Senti, Tipo, senti. Não, eu vejo assim, você sente que, por um lado, você, primeiro, se cobra não ser tão conservador, mais agressivo no mercado, né? Mas olhar para os elementos essenciais de uma empresa pequena. Se você dizer assim, não, uma empresa que fatura 60 bi, que nem a Lenovo, por que eu vou me preocupar com o caixa da empresa? Alguém está olhando isso na tesouraria? Não é assim. Pra você ter uma ideia, eu faço questão de ver toda semana os pagamentos da empresa. Se você é dono da empresa, o que você faz? Todo dia você olha o pagamento da empresa. toda segunda. Fornecedor, para dizer, não, deixa eu ver, não é só porque eu quero ver o que eu estou pagando, eu quero ver como é que está a minha posição de banco. Né? Em grandes empresas, normalmente nessa posição, as pessoas dizem, não, isso é a finanças que está cuidando, tesouraria que está cuidando, eu não quero me preocupar com isso. Mas se eu não sei ali como é que está, eu não sei se eu posso dar aquele prazo a mais para um varejista, né, que ele sempre vem negociar, dizendo, olha, eu preciso de um prazo mais de pagamento, um prazo maior, eu não tenho essa noção. Então, mesmo que você diga, eu estou olhando isso, mas eu não tenho esse controle, não sou eu que estou indo lá no banco e olhando o extrato. Mas você tem que ter isso na cabeça, dizer assim, olha, caixa é importante para a empresa, não interessa o tamanho dela. Não é porque a empresa, eu não sou acionista da empresa que eu não vou olhar o caixa dela. Então, são coisas que você mantém como prática, Como né? empreendedor também, né? Como um empreendedor, dono do como negócio. dizer assim, se fosse minha empresa, eu ia olhar para o caixa, né? Então você traz um pouco dessa cultura. Porque quando o negócio é seu, você acaba olhando pra tudo, né? Assim, numa posição como a sua, querendo ou não, essa vivência te preparou pra essa posição, Sem né? dúvida, ajudou muito. Porque você tem, querendo ou não, mesmo que não profundo, você olha de 360. E as empresas grandes, obviamente, elas têm todo o check and balance que a gente fala, né? As organizações matriciais que
tem a sua função bem definida, então você não tem nível de aprovação por uma área ou outra, mas é justamente para manter esse balanço. Mas não por isso você tem que deixar de olhar, porque ele te ajuda muito nas tuas decisões do dia a dia. A Lenovo tem uma característica, como eu te falei, dessa coisa do empreendedor e dono da empresa, de ela dar bastante delegação para quem está no país, né? É uma empresa global, né, de origem chinesa, a gente vai falar um pouco dela, mas em cada mercado que ela atua, ela deixa o time ser bem local. Vou te dar um exemplo. Se você for no nosso escritório na fábrica, não tem uma pessoa da China trabalhando com a gente. Já tivemos muito, quando a gente precisa de ajuda, a gente traz, mas a gente não tem ninguém aqui do lado dizendo, olha, deixa eu olhar o que entre aspas, os brasileiros estão fazendo no Brasil. Confiança total. Obviamente, Legal, recebe o cara. target, entrega o número e aí vai. Tem que entregar resultado, né? Tem que entregar resultado. Mas com isso você tem muito mais responsabilidade na tua gestão. Né? Mais liberdade e mais responsabilidade. E isso daí você conquistou? Isso Não, daí eu o modelo era... da empresa é assim. No modelo da empresa. Obviamente, você tem que entregar resultado, senão daqui a pouco começa a voar Exatamente. gente para cá para dizer assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, a nossa trajetória mostra bastante isso. A gente estava praticamente no market share em 2012 de 9%, 10%. Hoje a gente está com praticamente 20% de market share. E na área de varejo, que a gente chama consumidor final, pessoa física... Brasil ou mundo? Brasil. Brasil. No mundo a gente é líder de computadores pessoais como um todo. Né? Um a cada 4 Um a cada é da 4, Lenovo. praticamente 25% de market share de mercado mundialmente. E não é assim muito concentrado na China, está bem equilibrado entre Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia Pacífico, que a gente chama. Né? Então, com isso, aqui a gente construiu essa trajetória de praticamente chegar a liderança, praticamente há 7 anos a gente está na liderança no mercado de varejo. Então, quando eu falo varejo, é notebook que você vende hoje através das Casas Bahia, Magazine Luiza, online. Quando você olha a nossa participação, ela chega praticamente a 22, 23% de participação, que é a condição de liderança desse mercado. Nacional também, então, Isso, atualmente. no Brasil. Cara. Muito legal, cara. Que a gente vai explorar mais do mercado, mas eu quero só voltar um pouquinho. Que horas que caiu, que momento que caiu, assim, essa oportunidade pra você ali de, cara, vamos... Você tava na Lenovo antes, né? Você já entrou em 2015, como é que foi? Chegou aí e virou... Continua na ordem cronológica, você saiu em 2008, foi legal o que você estava falando. Aí eu tive nessa empresa, Conseguiu tive a minha vender? empresa, daí essa empresa que eu te falei que adquiriu a nossa fábrica aqui, ela é uma empresa taiwanesa e ela veio para o Brasil para se instalar, para montar os equipamentos de outros fabricantes. Na época era a Sony, que tinha o Sony Vaio, a Acer, que veio para o Brasil, e a própria Lenovo, que estava entrando no mercado de varejo. Se você olhar a história da Lenovo, a Lenovo é precursora a IBM, na época, precursora em... O ThinkPad, que é uma marca de 33 anos, ela foi lançada no mundo em 92, em 94 a gente, que eu digo a IBM, estava montando ela no Brasil. E com essa terceirização, a Lenovo, que adquiriu a operação da IBM em 2005, né? Foi uma aquisição global, foi a primeira operação estratégica da Lenovo. A Lenovo praticamente tem 40 anos hoje, e 20 anos que a gente fala de globalização, ou seja, a partir do momento que ela foi para o mundo, e ela sai de 84 de uma garagem também na China, né? Onde ela é um distribuidor de PCs, e em 92, 94 ela já é líder de marca na China. Em 2005 ela adquire a operação da IBM de computadores pessoais. Então, quando ela fez essa aquisição, ela pegou, entre outras coisas, a marca ThinkPad, que é o que a gente comercializa aqui no Brasil. E nessa época, a Lenovo estava começando a entrar no mercado de varejo aqui, ou seja, ela adquiriu em 2005 e já começou a entrar no mercado de varejo. E essa empresa que veio aqui para o Brasil, chamava Quanta, que é taiwanesa, ela montava justamente para 3 marcas, Lenovo, a Acer e a Sony, né? E aí eu estava nessa empresa e me convidaram para uma... Acho que vocês devem ter ouvido falar de Itautec, que é do grupo Itaú, Claro. né? Que era uma empresa também de 30 anos de tecnologia nacional, uma das líderes no Brasil de tecnologia nacional, não só por causa da automação bancária, automação comercial, mas parte de PCs também, né? Era uma marca muito forte no mercado de varejo, licitações públicas. Eu não sabia. É que acabou sendo vendida a operação, né? Mas se você voltar para a década de 90, 2000,
você tinha grandes players nacionais e um deles era a Itautec. Você tinha a CCE, que foi uma das aquisições da Lenovo aqui no Brasil. Você tinha a CCE, a Itautec, e você tinha as outras marcas. Entendi. Tinha marcas como Compaq, que ainda existe, HP, outras marcas que estavam no mercado. É que nessa época eu não consigo lembrar mesmo. Não, você... Por isso que eu digo. Você falou, eu falei, pô, Itautec, 90 em 2000, não. O Itaú você conhece, a Itautec, mas é uma marca que, assim, se você olhar caixa eletrônico de agência bancária, era a tecnologia da Itautec. Agora sim, entendi. Aí você pega automação comercial, muito POS, né, ponto de venda em supermercado, tem tecnologia da Itautec. É uma empresa, na verdade, de 30 e poucos anos, que foi pioneira em termos de tecnologia. E eles foram atrás de você também lá. E aí, na época, me convidaram para ir lá para fazer uma reestruturação, né, da empresa, toda a parte operacional. Eu sempre fui muito da área de supply chain, né, de fábrica, né, operações, né, engenharia, desenvolvimento, e me convidaram para ir lá. E eu fiz esse turnaround, vamos dizer assim, da Itautec, e aí já preparando ela para uma venda, né? E aí a operação foi vendida para uma empresa japonesa que Que chama legal, Aoki. foi o objetivo já trouxeram você Mais ou para menos isso. era para reestruturar a empresa, né? Preparar ela. Ela já tinha uma posição de mercado e foi adquirida por essa empresa. E aí a Lenovo acabou me convidando para vir nessa posição em 2015, que eu aceitei. Mas eu entrei na Lenovo pela parte realmente de fábrica, né? E toda a operação fabril, o que a gente chama de CEO, né? De operações. E aí eu também tive que fazer uma reestruturação da fábrica. Eu falo que na minha carreira assim já enfrentei várias aquisições e vendas de empresa, mas também reestruturação, né? De ter que encerrar operações de fábrica em algum município, consolidar, enfim. Já Você passei faz uma análise 360, vamos dizer assim, para... para ver onde é que você consegue mais eficiência operacional da empresa, né? Ou seja, levar ela para uma posição de eficiência operacional, melhorar seu fluxo de caixa, posição de inventário, enfim, qualidade, enfim. Foi sempre a minha especialização. E aí eu vim para a Lenovo justamente com esse objetivo, mas um ano e meio depois apareceu a oportunidade abriu a vaga, vamos dizer assim, da presidência, né? Eu não gosto de chamar de presidência, mas a responsabilidade pela operação no Brasil. Acho que é mais isso do que CEO e presidência. Eu não gosto muito dessa palavra, mas faz parte do jogo, liturgia, né? Você é um excelente presidente, excelente CEO, cara. Toda maneira de falar, assim. E aí participei do processo internamente. A Lenovo tem isso, assim, mesmo que haja alguns candidatos internos, ela abre uma concorrência externa e interna, e acabei sendo escolhido para a posição, né? Justamente como foco muito maior em vendas do que eficiência operacional. Mas aqui no Brasil, diferente talvez de outros países, você tem que ser um especialista em venda, mas se você não conhecer toda a parte operacional, especialmente tributária no Brasil, você sai com uma desvantagem. Então, eu acho que uma das coisas que sempre me ajudou muito é eu conhecer muito a parte de estrutura de impostos do Brasil. Quando a gente fala de benefícios de fabricar localmente, onde fabricar, como fazer, créditos, impostos. Infelizmente, eu falo assim, eu sou engenheiro de formação, mas eu sou engenheiro tributário, né? Se você for um bom engenheiro e a fábrica funcionar perfeitamente, se você errar na engenharia tributária, você perde o jogo. Então você tem que ter um A equilíbrio matéria-prima muito... mais barata de todas, se Exatamente. você não fizer direito ali. Você não encontra isso em nenhum outro país, eu diria. Assim, a nossa operação é considerada uma das mais complexas da Lenovo no mundo, porque você tem que fabricar localmente, ou seja, outros países que você vê do resto, você vê, planeja, você vende e você importa o produto acabado. Aqui você tem que fazer a previsão, forecast, que a gente chama, do que você vai vender com 6, 7 meses de antecedência, porque os componentes vêm pela rota marítima, a maior parte, por causa do custo. Você tem que acertar. E uma vez que está aqui, você tem que fabricar e entregar com qualidade. Então, a nossa fábrica é uma das 30 que a gente tem no mundo, né? A Lenovo tem essa cadeia, essa internalização da produção. A gente tem fábrica na Hungria, agora acabou de abrir uma fábrica na Arábia Saudita para atender o mercado do Oriente Médio, tem fábrica em Monterrey, tem fábrica na Argentina, fábrica na China, distribuído, assim. É bem assim. distribuído. Então, uma das nossas características é que a gente está muito perto do consumidor final e consegue atender mais rapidamente. Só que no Brasil você tem que fabricar. Então, a gente fabrica as nossas placas eletrônicas em Manaus, para vocês terem uma ideia. A gente tem uma fábrica lá de uma das aquisições nossas, é um parceiro, que é a Digiboard, que é do grupo CCE.
E eles fabricam a placa, a gente traz aqui para São Paulo, para Indaiatuba, fabrica o produto final e acaba entregando para os clientes. Tanto do lado de pessoa física, como corporativa, como clientes e governo. Legal. Ô, Blor, sabe o que eu ia te perguntar? Só puxa um pouquinho mais. Não, Ou o não, microfone, não, não. isso. Tá Boa. vendo? Desculpa, Meu, Imagina. Tô me afastando. Não, aqui. tranquilo. Ô, Blod, que eu ia falar também, cara, que você tá falando de tributação, isso aí me chamou muito a atenção. Qual que é, assim, como que o pessoal de fora, outros presidentes, vamos dizer assim, vê isso? Porque dizem, aí que você vai saber responder com mais propriedade, que o Brasil é um dos países mais complicados nessa parte de tributação. Tipo, realmente você se destaca bem diante aos outros países, assim, que a Lenovo tem sede? Como que funciona? Eu acho assim, você tem que se destacar em relação ao concorrente no Brasil. E se Sim. você não tiver a melhor estratégia de como operar, né, a questão de créditos tributários, a questão de como faturar, por onde, aonde localizar a tua produção, né, essa questão de Zona Franca de Manaus, São Paulo, como é que você faz essa Transporte, combinação, CMS, como é que você interestadual. importa o componente e tudo, se você não olhar isso do ponto de vista de oportunidade, você tem o compliance, né? Você tem que, obviamente, cumprir com todas as regras tributárias, mas o Brasil tem. Alguém fez uma vez uma combinação de regras municipais e chegou a 1,5 milhão de regras que você tem que seguir no país para operar. Acho que você já deve ter ouvido esse número, acho que é do Eduardo Janete da 1 milhão? Fonseca. Como? 1,5 milhão de regras que uma empresa deveria atender no Brasil para poder estar de acordo com a legislação. Tá? Quando você mistura, você combina municipal, estadual e federal. Eu não Você tinha está no escutado isso município, ainda. no estado, então alguém fez isso. E todas essas regras mudam a cada semana, porque se você não estiver atento, tem uma nova, Eu ia uma falar isso, CAT, que a cara. gente chama um decreto, alguma coisa que altera. Então, assim, te dar um exemplo recente, houve uma mudança de ICMS no estado de São Paulo que acaba afetando ou muda a regra para as empresas que estão aqui. Então, constantemente você tem que fazer análises, né? Espera aí, subiu esse imposto, baixou esse, tem uma oportunidade, zerou a alíquota de um componente. Então, eu digo que tudo isso é importante. Em relação a outros países, não tem isso. Você diz assim, outros países têm a sua característica. Aqui, se você errar ou não aproveitar a oportunidade, você fica não competitivo. Você perde competitividade. E o que é interessante que é, cara, se for 0,5% de uma empresa que fatura bilhões, Sim. a última linha ali afeta. E as nossas margens são muito apertadas, né? Nós estamos num negócio de Eu tecnologia, de alta tecnologia, mas de certa maneira é commodity também, né? Então, quando você fala hoje, vou vender, eu falo brincando às vezes, né? Que às vezes você vê o preço de um computador, né? E dependendo do aficionado, tem uma garrafa de vinho custa mais que o preço de um computador. Aí você pergunta, o que tem de tecnologia em um vinho comparado com um computador? Tem a sua tecnologia, tem lá o terroir, tem tudo isso, mas não dá para comparar o investimento em pesquisa em tecnologia que você tem num computador, num equipamento com tecnologia, com outros tipos de produto. E mesmo assim a gente tem margens muito apertadas. Né? E hoje os produtos da Lenovo, eles são 100%. Tudo é feito aqui no Brasil ou não? 98% do que a gente comercializa é fabricado aqui no nacional. Brasil. Tablets, notebooks, desktops, servidores, é tudo fabricado aqui no Brasil. Que legal, Legal, cara. cara, não sabia. E eu queria te perguntar, Boa, você falou dessa questão de CEO, de presidente, enfim. Quando você assumiu essa cadeira, qual foi a primeira coisa que você se debruçou ali, que você falou, cara, preciso olhar isso? Assim, foi mais na parte fabril, né? A gente tinha uma situação de uma fábrica superdimensionada, porque começou a ter uma queda no mercado, né? O mercado brasileiro de computadores chegou a um pico em 2011, 2012, 12 milhões de computadores por ano comercializados, e hoje está se falando em 7,8, para você ter uma ideia. Então, teve um pico. Aí você fala, mas por que isso? Vários fatores, né? Primeiro, você começa a ter o advento do celular, né? As pessoas passam a consumir mais informação no smartphone, tablet também que entrou naquela época, um decréscimo da utilização de desktops, né? Mais notebooks, e também, obviamente, o Brasil vai amadurecendo e você começa a ter mais computadores por residência, por habitante, né? Mas é um mercado que chegou a ter um pico, né, onde realmente as pessoas começaram a comprar. Depois teve um outro pico agora na pandemia, a gente estava comentando no começo aqui, né? Todo mundo em casa, a necessidade de não mais só o smartphone, mas para
para gerar conteúdo, fazer lives, reuniões, precisava ter uma tela maior, né? Senão e a gente não era só a tela de 14 polegadas, também tela maior, que eu falo monitores, né? Então, quem tinha um notebook passou a demandar também monitores porque queria trabalhar em casa com uma tela de 21, 23, 27 polegadas, né? Também teve um pico. Então, essa característica do mercado, essa dinâmica, hoje nós estamos falando é uma coisa de 7,8. E praticamente todo esse mercado aqui que tem no Brasil, quem não fabricar localmente não consegue competir. Então, todos os fabricantes se conhecem, as marcas mais tradicionais, a maioria fabrica aqui no Brasil. Custo. Não, mas se você fosse trazer tudo de fora por imposto... O custo sim, mas você tem incentivos, né? Então, se você cumprir com algumas regras aqui no Brasil, e uma delas é fabricar localmente, a outra que a gente vai falar um pouco é investir em pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente investe praticamente 200 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Se você fizer isso, você tem algumas reduções, e uma delas é o IPI. Então, hoje, se você investir em pesquisa e desenvolvimento e fabricar localmente, você tem uma redução do IPI dos computadores. Então, muita gente fala assim, olha, o Brasil é caro, se eu comprar um computador... A diferença de um computador fabricado no Brasil para um computador importado dos Estados Unidos, ou se você for lá fora numa viagem e comprar, você vai perceber que não é tanta. Está muito perto o preço que você paga no computador e ainda você aqui consegue pagar parcelado no cartão, do que lá fora você tem que comprar em dólar. Aqui a garantia cobre então, aqui, e aqui você tem garantia e tudo juros. isso. Então, para esse tipo de equipamento, dependendo do tipo de equipamento, não é vantagem você comprar lá fora e não vai pagar tanto mais aqui no Brasil. Agora, se ele for importado, montado na China, em qualquer lugar, importado no Brasil, aí sim, você vai pagar os impostos, né, de importação do produto acabado, e aí você vai realmente ter uma diferença significativa. E, ô Bloge, o que é interessante, cara, que a Lenovo, eu assim, eu já tive celulares Motorola e eu lembro que teve também essa aquisição, né, da a Lenovo. Isso em 2012. 2012 a gente queria um Motorola, que eu lembro de ligar o Motorola e aí aparecer Lenovo, né? Que veio isso, né? E o que eu ia te perguntar nesse sentido, qual que é o posicionamento, quero que você fale daqui a pouco dessa aquisição também, como é que foi, mas qual que é o posicionamento hoje da Lenovo no Brasil? O posicionamento de mercado é algo mais custo-benefício? Qual lacuna a Lenovo assim se preocupa em preencher? O nosso posicionamento é um pouco maior do que só o equipamento, né? E se você olhar o que a gente tem, há algum tempo a gente está muito levando a mensagem de transformação inteligente para todos, né? E quando eu falo para todos é a parte do lado de inclusão, né? Como é que eu posso ajudar a sociedade também a democratizar mais o uso de tecnologia e obviamente meio ambiente, governança e tudo que a gente chama de ESG, né? Mas a nossa proposta não é simplesmente eu te dizer, olha, está aqui um computador com tanto de memória, tanto de SSD, tanto de processador, né? Não, eu quero te dar mais que isso. Eu quero te dar a condição de você poder melhorar o teu negócio, você ser mais produtivo. E aí entra toda a parte de serviço que a gente colocou, mas hoje é muito mais focado, e nós vamos falar bastante, de inteligência artificial. Então, o nosso propósito hoje como empresa é como é que a gente consegue levar a inteligência artificial com toda essa tecnologia e novidade para todos. Boa. Microfone? Ah, tá. Boa. Boa. Então, é muito mais do que um posicionamento de, olha, está aqui o equipamento, como é que eu posso te ajudar? E a gente está crescendo muito na área de serviços, que eu digo. Quando eu falo de serviços, hoje, 49% do que a gente vende mundialmente não é mais do nosso faturamento, que é, como eu te comentei, em torno de 60 bilhões de dólares, não é mais só PCs. É servidores, telefones, obviamente está aí dentro, tablets e serviços. Serviços vai desde uma garantia estendida até um atendimento 24/7, que a gente chama de Premier Service. Então, por exemplo, se você está na tua empresa e você contrata a compra de um notebook, ele pode vir com um serviço agregado que é suporte 24/7. Você imagina quanto isso foi valioso durante a pandemia, que você não tinha mais o teu técnico de TI ali do lado para te resolver um problema na empresa. Você pegar o telefone, você tinha um engenheiro da Lenovo que podia resolver qualquer tipo de problema que você tivesse no equipamento, tanto de operacional, quanto eventualmente de alguma manutenção necessária. Hoje a gente consegue resolver 80 e poucos % dos problemas que a gente possa ter no computador remotamente, sem precisar de nenhuma intervenção técnica. Mas o que você acha que foi assim, o crescimento que você falou de market share assim, foi expressivo, né? De 12, né, para 20 e poucos %. Quase dobrou. Qual que foi assim o motivo que você acredita que...
Bom, primeiro, acho que uma das coisas que eu falei no começo, você precisa ter competitividade, você precisa ter eficiência operacional, você precisa ter custos competitivos, né? Então, quando eu falo isso, você precisa melhorar muito a tua capacidade de planejamento, vamos dizer assim, acertar muito o que você vai vender. E o que você trouxer, você tem que vender, né? Então, se você erra nesse planejamento, diz, olha, eu vou vender mais tela de 14 do que 15 polegadas no notebook. Se você errar isso, vai acontecer que vai sobrar tela de 15 aqui, e para você girar esse inventário, você vai ter que baixar preço. Se baixar preço, você vai, né, ter prejuízo. Então, é muito dessa capacidade tua de ser competitivo. E toda vez que você faz isso, você erra, você acaba onerando o próximo produto, dizendo, eu tive a gente chama de obsolescência de material, que é um prejuízo. Então, se você lança esse prejuízo, você tem que recuperar. Então, isso acaba tornando teu produto ou tua operação menos lucrativa. Então, é uma mistura de eficiência operacional também, a rotas de mercado, né? A gente começou, expandiu a nossa capilaridade. Hoje, a gente tem uma das melhores capilaridades que eu digo, a gente deve estar em 6 mil lojas no Brasil inteiro, das grandes, passando pelas grandes cadeias, mas também muito varejo regional. E aí eu cito Fujioka, Nagem no Nordeste, InfoStore no Norte, enfim, Miranda no Norte também, assim, vários varejistas. Inteiro. No Brasil inteiro. Então a gente faz muito direto com eles através de distribuidor. Então você tem a rota para o mercado, especialmente no varejo. Nesse meio tempo também a gente começou o nosso e-commerce, né? Imagina não ter começado o e-commerce com o que é hoje. Então hoje já o nosso e-commerce representa mais de 15% das nossas vendas e é um site, tanto marketplace como direto, e tanto para pessoa física como corporativo. Para você ter uma ideia, a gente está vendendo hoje no nosso site servidores, né? E a última etapa dessa rota para o mercado, praticamente 4, 5 anos atrás, a gente começou o nosso call center próprio, que a gente chama de LBC, onde você tem pessoas realmente ligando para empresas, né? A gente tem uma base de CNPJs no Brasil enorme, onde a gente recebe ligações e também liga para empresas para fazer a prospecção, né? O que você precisa, seja uma empresa de um funcionário, um autônomo, a uma empresa de 10 funcionários, ou até uma empresa de 1.000 funcionários. Então a gente cobre toda essa gama a gente chama small office, home office, né? Pequenas empresas, até grandes empresas como bancos, enfim. Então é uma mistura de você ter uma participação maior em certos mercados. A gente entrou muito no setor público também, a gente participa de várias licitações aí do governo, federais, estaduais e municipais. E quando você vai ganhando escala de volume, market share, né, assim, participação no mercado, você também começa a ter uma absorção de custo fixo melhor. Né? Então, uma coisa leva a outra. Então, você tem mais volume, né? A gente brinca, né, a história do biscoito, né? Mas você tem mais volume, você tem mais competitividade, você tem mais competitividade, você consegue ganhar mais negócio e por aí vai. Então, você mantém uma escala com uma fábrica eficiente, que a gente tem, bastante eficiente, uma das mais eficientes da Lenovo mundialmente. Isso te permite a ser mais agressivo, né? Às vezes em preço, né? É um mercado muito competitivo, que a gente vive especialmente no varejo, né? Especialmente agora com online, né? Então, quando você está ali com o teu produto na loja, na gôndola física, né? Você tem, às vezes, o mesmo produto sendo vendido por 10, 15% a menos no marketplace, então você tem que olhar. Ainda, obviamente, é muito importante essa venda física, né? A parte do crediário na loja e tudo mais, mas você tem as pessoas que já se acostumaram a comprar online, né? No e-commerce. Então, essa exploração de rotas e definição de portfólio de produto que a gente trouxe para o Brasil é que acho que permitiu esse crescimento. Com Mas certeza, é interessante. tem todo quanto é lugar, cara, que você vê. Mas é interessante porque eu vejo a Lenovo realmente nesse quesito de muito agressivo nesse ponto de precificação, realmente, né? Brigando por preço ali com grandes marcas, de fato, né? E os players nacionais também, que são muito, muito competitivos também. Quando você fala em player nacional, volta naquela conversa do começo do nosso programa aqui, da questão da empresa local de dono, né? Que ele tem agilidade, ele tem competitividade, a estrutura é mais leve, enfim. Então você está também competindo com empresas locais que são muito competitivas. Né? Meu, o que eu ia falar, isso daí é complicado, né? Que o menor ali às vezes não tem tanta estrutura, consegue fazer mais rápido. Por um lado é bom, mas também, por um lado, é mais complicado. E o que eu ia falar, que você falou na parte que vocês entraram pro e-commerce. E eu tenho uma dúvida. Como que funciona, assim, para vocês conseguirem ter tantos canais de venda sem um, vamos dizer assim, atrapalhar o outro?
Porque, tipo, como consumidor final, sabe? É. Eu falo, cara, eu já vi várias empresas assim com um site próprio, aí eu encontrava mais barato, às vezes, na Casas Bahia, Não sei. exemplificando. Não. E, tipo, eu acho uma magia bacana, porque não fica, você acaba não tirando, ou não canibalizando o seu PDV, Não, tem que respeitar. Assim, a né? gente trabalha muito bem com, a gente fala assim, a gente tem um modelo de venda direta, mas a gente sabe trabalhar muito bem com o que a gente chama dos parceiros, né, os canais de venda. Então, se você não tiver uma política de preço que respeite, né, o preço na ponta, a gente dá preço sugerido para o nosso canal de venda, né? E eu tenho que respeitar esse preço no meu site. Se eu começo a fazer loucura aqui, ele vai pegar o telefone no dia seguinte e falar assim, o que vocês estão fazendo? Você acabou de me vender um produto e o teu produto está 10% Tipo, menor. você domina a margem, né? Tipo, se você não trabalhar com uma política de preço. E assim, por exemplo, os marketplaces que a gente vê aí, que estão debaixo dos grandes, né? Mercado Livre, Amazon, enfim, a gente também está debaixo dessas plataformas, a gente trabalha com quase 14 plataformas de marketplace. Se eu vejo que esses marketplaces estão adquirindo o nosso produto através de um distribuidor, de um canal, e não diretamente, e o distribuidor dá um preço para ele, começa a fazer um preço muito baixo, eu também tenho condições de, através do distribuidor, controlar esse preço. Controlar, que eu digo, é não deixar que fique uma concorrência interna Desleal, né? entre a própria Lenovo, né? Não estou falando com a concorrência, mas entre nós mesmos, na tua pergunta. Então, você consegue fazer equilibrar que haja esse equilíbrio entre rotas de venda para que não tenha conflito. Então, mas o varejista, ele vê isso com bons olhos? A Casas Bahia, Magazine Luiza, pô, Lenovo agora tem o próprio e-commerce deles. Eles enxergam isso de maneira interessante, assim? Enxerga assim, a gente, você tem, vamos dizer assim, tem espaço para todo mundo, né? Mas não esquece que a gente também tem a nossa loja debaixo da loja deles, né? Então, eles têm a venda online deles e você pode comprar direto deles, que a gente chama de 1P, ou pode comprar no site deles através da Lenovo. É que hoje eles são marketplace, né? E eles também são marketplace. Então, você tem essa flexibilidade. Mas a gente convive bem, assim, não tem muito Quanto tempo conflito. faz isso? Você falou que entraram no A gente e-commerce? começou muito forte, assim, a crescer bastante no e-commerce há praticamente uns 6, 7 anos. Tá? É recente. Sim. Não, A gente vendia quase nada no e-commerce, foi estruturando, né? E hoje a gente vende de tudo, serviços, tablet, tudo. Meu, muito legal essa explicação que você deu, porque falando como um consumidor e até pensando como um empresário, baita política de preço. Isso. Porque eu já vi alguns movimentos não tão grandes igual vocês, né? Mas de começar e querer ganhar ali no site próprio, cara, é impossível. Se você não for amigo do seu PDV, do seu distribuidor, você não vai para frente. E a mesma coisa não é só o consumidor final. Se você olhar, a gente fala, né, dos varejistas, mas a gente tem grandes distribuidores como Ingram, SND, enfim, outros distribuidores que vendem para as revendas, né? Então, é o distribuidor que abastece a revenda aqui em Vinhedo, sei lá, o dono da loja de informática que não compra direto da gente, por uma questão de escala e tudo, e crédito, ele compra no distribuidor, né? Se eu não der, se eu puser no meu site o mesmo produto que a revenda vai colocar aqui, eu mato a revenda, eu mato o distribuidor. Então você tem que ter uma política de preço para controlar isso. Muito bem elaborada, né? Vamos Tem que dizer assim. funcionar, senão você mata o canal de vendas. E é muito importante, esses canais são muito importantes para gente. E como é que é essa relação, cara, com varejista? Hoje a gente tem grandes varejistas no Brasil, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, outros mais regionais, igual você falou, mas são grandes. Mas como é que é? Porque eles estão sempre escalando muito, minha visão, tá? Eu quero de um cara de dentro, assim. Tipo, pô, igual Americanas, por exemplo. Cara, escala, pega muito crédito com o próprio fabricante, né? Porque eles estão pegando para pagar num prazo maior. Como é que é essa relação, assim? É realmente muito... Vocês acreditam muito neles também, né? Assim, eles têm volumes muito altos, né? Assim, a gente fala assim, a loja física, você pega uma Casa Bahia, Magazine Luiza, nós estamos falando em 1.100 lojas no Brasil, né? E a fortaleza deles, eu não sou especialista, mas na área deles, obviamente, mas assim, é muito da experiência do consumidor que vai na loja, que tem o seu crédito aprovado, né? Que ele conhece o gerente da loja, que ele já compra lá há muito tempo, ele compra a geladeira, ele compra a televisão, então ele precisa de computador. Esse tipo de consumidor, ele provavelmente não vai comprar online da gente, ele vai lá na loja e vai fazer sua compra e vai ter o seu crédito aprovado e aí você vai. Obviamente, isso vai trazendo uma fidelização do cliente, né?
Então, se você olhar o fluxo em loja, é muito importante. Então, assim, o espaço de varejo físico, que a gente chama aqui no Brasil, é muito importante, né? Por mais que a gente fale, logicamente, na pandemia cresceu muito, porque as lojas estavam fechadas, né? Mas você vê uma retração, agora você vê mais ou menos um equilíbrio, 60-40, 50 às vezes, a venda na loja física contra a venda na loja online. Mas aí eles compram direto de você, geralmente é um volume tão alto que eles têm um crédito também maior, né? Prazo, tudo mais. Tem um... É o prazo que a gente dá, mas assim, eles compram da gente em volumes, né? Escalonado durante o trimestre, eles têm que abastecer todas essas lojas, tem que ter uma distribuição, né? Imagina uma Black Friday para preparar toda a operação. Mas a gente trabalha com os prazos de mercado com eles. Né? Aham. É legal, porque eu imagino o tamanho do volume disso e o tamanho de uma negociação que envolve para atender uma rede com 1.000 e poucas lojas, né? Deve ser um negócio que tem que ficar bom para todo mundo, né? No final. Não, fica. Mas voltando no teu ponto, assim, de como é que a Lenovo está se posicionando, queria voltar um pouco na questão da inteligência artificial, que é muito importante. Vamos começar né? a falar disso. É, Eu tava vamos- esperando. Até então a gente não falou. Vamos daqui pra eu acho frente, que não dá é pra- outro eu mundo acho que agora. assim, e o que a gente tem visto, justamente acho que a gente conseguiu ser um dos pioneiros aqui no Brasil, trouxe já os primeiros notebooks, computadores que a gente chama de AIPC, né? São os computadores pessoais com inteligência artificial. O que quer dizer isso, né? Já vem integrado. Ele já vem integrado, né? Normalmente um computador que você vai ouvir falar muito, né? A projeção nossa que até 2027, 80%, 70, 80% dos computadores vendidos, eles vão ter a capacidade de processamento de cargas de trabalho de inteligência artificial. O que é isso, né? É você ter uma CPU, uma NPU dedicada, né? Normalmente o que a gente fala, se tem uma CPU, um processador AMD, Intel no teu computador, um Core i5, um Core i7, Ryzen, enfim, aí você está acostumado a falar dos processadores de GPU, né? Processador gráfico, especialmente para quem gosta de game, né? Renderização de imagem, arquitetura, todo mundo se acostumou com isso. Daqui para frente você vai passar a dizer, mas também tem uma NPU, que é um processador neural, que é justamente a parte de silício que a gente chama, né, o chip, o circuito integrado, que vai processar rapidamente essas cargas de inteligência artificial, de trabalhos. Né? O que são trabalhos? Você pega, por exemplo, o Copilot da Microsoft, Copilot Plus, né, que roda hoje para e-mail, para inteligência artificial de e-mail, planilha, PowerPoint, essas coisas. Cada vez mais você vai precisar desse processador para fazer o processamento desses trabalhos, que só a CPU não vai conseguir fazer e só a GPU não vai. Então, hoje, esse computador que eu estou aqui hoje, ele tem esses três processadores. Ele tem uma GPU, ele tem uma NPU e tem uma CPU. Então, se eu for rodar aqui e dizer, por favor, Excel, prepara uma planilha para mim de cálculo da projeção de vendas com lucratividade e tal, dependendo da complexidade, ele vai conseguir fazer isso talvez em 7 segundos, 10 segundos. Se eu não Como tivesse assim, isso, cara? se eu não tivesse isso, ele ia demorar 2 horas, provavelmente. Ele já tá no mercado esse daí? Isso aqui já está. A gente já lançou os primeiros. No ano Quer passado. trocar? Eu quero que você pare de usar ele. Não, depois do final eu vou querer dar uma olhadinha, de verdade. Vou Eu te não mostrar. sabia. Mas é super novidade, esse ano A agora. gente começou ano passado, a gente já lançou em junho do ano passado, a gente lançou o primeiro. Tem a gente hoje você vai ouvir falar muito de TOPS, trilhões de operações por segundo. Né? A gente falava muito em gigahertz de velocidade de processador, e agora você fala muito em TOPS, que são número de operações, trilhões de operações por segundo que ele faz. E a gente lançou o primeiro com 45. 45 já é acima de 40, a Microsoft considera que é o Copilot Plus. Então ele já roda uma característica de todas as planilhas, PowerPoint e tudo, já preparado para as cargas de trabalho mais pesadas, né? E com isso você tem um computador que está preparado para isso, por tudo que está vindo, né? Você tem vários desenvolvedores desenvolvendo aplicativos de predição, né? Para modelamento, enfim. E aí você não sobrecarrega tanto do computador, você consegue ser bem mais rápido. A gente já viu exemplos muito grandes de renderização de imagem. Então, hoje em dia, se você chegar no equivalente ao chat GPT e mandar fazer, não é texto, né? Dizer, olha, por favor, crie a imagem de meu produto na Avenida Paulista à noite, entendeu? Ele vai gerar lá uma imagem com o teu produto, vai fazer uma campanha e tudo. Quanto tempo demora isso no computador normal e quanto você vai poder fazer isso com qualidade no computador preparado com essa tecnologia. Então, ou seja, Cara, que para ver se eu sensacional. entendi hoje, esse computador da Lenovo já vem com a inteligência artificial
imputada nele ali. Ele vem com a capacidade de processamento dos trabalhos de inteligência artificial. Do mais alto nível, Do né? mais alto nível, o que Entendi. você precisar. Então, por exemplo, cada vez mais, né, todos nós vamos ter um agente, que a gente chama, né? A gente fala aqui o teu gêmeo digital, né? Você vai ter o teu, se já não tiver. E o que ele vai te ajudar a fazer? Ele vai te ajudar a reescrever um e-mail, né? Eu uso muito. Ele vai te ajudar quando você está participando de uma reunião, seja pelo Teams, pelo Zoom, a te trazer um resumo da reunião, né? Já me aconteceu, por exemplo, de eu estar numa reunião, ter que me ausentar, e quando eu volto eu pergunto para ele, alguém citou meu nome, eu tenho alguma coisa para fazer? Ele me responde, olhou todo o transcrito da reunião e fala assim, não, tranquilo, ninguém te chamou teu nome. Então você estava numa reunião, você teve que se ausentar, se voltar, você vai, puxa, eu preciso perguntar para alguém o que aconteceu na reunião. A gente te dá um resumo Isso da já é reunião. nesse modelo mesmo que você trouxe. No modelo a plataforma que você usar para fazer reunião, ela vai fazer isso. Só que, obviamente, o computador te ajuda a processar. Porque imagina o seguinte, ele tem que voltar para trás, varrer toda uma reunião de 1 hora, né, do que as pessoas falaram. Hoje em dia, se acaba uma reunião dessa, você pede o resumo, já vem o resumo da reunião e o que cada um tem que fazer. Não, o Ricardo falou isso, ele ficou de fazer, ele tem essa ação para ele, para data tal, ele tem que varrer tudo isso em tempo real, né, e te responder, dizer, olha, não, ninguém citou teu nome aqui, pode ficar tranquilo. É que na Cara, daqui a pouco isso daqui vai virar um Transformer. ele vai jogar pro alto, fecha e vira o ele carro. vai sair. Mas é interessante, eu entendi. A questão não é o programa em si, é a capacidade do É computador. a capacidade que ele vai ter, assim, porque processar. você vai ter. Imagina quantos aplicativos não vão surgir, né? Nós estamos falando de. A gente tem um programa da Lenovo, chama Lenovo Innovators, onde a gente está praticamente investindo $100 milhões para as empresas de software, de aplicação, desenvolverem produtos, softwares, né, de inteligência artificial. Então, você tem chatbot, né, aos montes, né? Nós mesmos temos hoje, acho que dentro da Lenovo, 600 projetos de inteligência artificial rodando. Ou seja, de coisas que a gente está automatizando, seja em RH, em finanças, na parte jurídica, assim, coisas que ajudam na produtividade. Então, quando você fala de tudo isso, obviamente é software, né? É modelos, é o que a gente chama de LLM, né? O que você vai criar tua base de dados, né? Como é que você vai treinar esse modelo. Você vai ter o LLM da área jurídica, que não está na nuvem, né? E aí vai muito do que a gente chama da nossa estratégia de inteligência artificial híbrida. Né? O que quer dizer híbrida? Que você vai ter a tua base de dados pessoal, pública e empresarial. Então, são 3 modelos diferentes. Quando você fala pública, é o ChatGPT. Porque você vai lá, faz uma pesquisa, ele vai pesquisar o universo do que está disponível de informação pública. Seja de uma Wikipedia, seja de uma informação de viagem, ele vai lá e pesquisa porque esse modelo está aberto. Empresarial, você imagina um escritório de advocacia, fala assim, eu não quero ter os dados dos meus clientes, os contratos, na nuvem. Isso aí é público, da empresa, é privado. Isso não está disponível, mas ele vai misturar informação do público com o privado para te dar a resposta. Olha, por favor, faça um contrato de locação para o Vinícius especificamente nessa condição. Ele vai pesquisar os teus dados, vai olhar o que é um modelo geral e vai te sair com um contrato. A privada, que é a tua pessoal, que você vai poder ter aqui no teu smartphone ou no notebook, ela está fechada. Então você diz, olha, eu quero programar uma viagem, mas eu sei como é que o Vinícius gosta de viajar, né? Eu sei que cidades que ele gosta de ir, se ele gosta de ir de carro, de avião, de trem, seja como for, eu gosto de saber, eu sei que hotéis que ele gosta de ficar, e ele vai te dar uma solução. A gente tem um exemplo muito claro hoje, por exemplo, com o Moto AI, que ele está rodando no celular da Motorola, que você está ele lê o ambiente que você está. Imagina você entra num shopping e fala assim, eu quero um café expresso duplo, sem açúcar e quero um brownie para acompanhar. Aí ele pesquisa no ambiente e fala assim, eu sei que você está nesse shopping, eu sei quais lojas tem, e se você me permitir, eu já vou colocar o pedido, se dirija lá, quando você chegar, o café está pronto. Cara, isso daí você não acha muita loucura, não? Assim, você acha que o mundo é isso mesmo? Olha, eu vi a internet nascer em 90, na década de 90, né? E eu vi o que foi. Eu estava na IBM quando eu estava lá e tinha um CEO que teve uma troca de CEO, ele veio, ele vislumbrou o que seria a internet, o que seria a consultoria.
E naquela época você dizia, legal, a internet se acessava, informação, né, online, tudo. Mas ninguém imaginava o que ia ser, como viria a ser usada para comercializar produtos, para educar as pessoas e tudo. Assim, eu acho que a gente está vivendo hoje o que a gente viveu naquela época da internet. Vai ser uma revolução. Nos próximos 10 anos, o que você vai ver é uma mudança radical. Eu falo muito que o computador, não sou eu, a Lenovo prevê isso, talvez ele não tenha mais teclado nem mouse. Você vai interagir com ele de uma maneira natural. Você vai falar com ele, ele vai interpretar, ele já vai saber o que você está precisando e ele vai te dar a resposta. Ele vai ver tua agenda. A gente lançou um agente chamado AI Now. Ele justamente para ele te ajudar a usar o computador. Você fala, pô, encontra aquele arquivo que eu preparei 1 ano atrás sobre isso, porque eu não estou encontrando. Se você for pesquisar um arquivo hoje aqui, né, seja na nuvem ou teu computador, você vai ter que lembrar em que pasta que você colocou, ou mesmo se você der um search, às vezes ele não acha, você vai falar para ele o seguinte, eu quero aquele arquivo que eu preparei para aquela entrevista que eu fui fazer, ele vai trazer para você na hora. Na tua frente e ainda vai te dizer, olha, eu descobri que esse arquivo você fez com essa pesquisa de informações, você quer que eu puxe essas informações? Imagina a produtividade que isso traz para você. Você falando, não sei se acontece com você, quando acontece isso eu travo, só olho para cima, busco aqui na cabeça. Essa tecnologia, até falar, você falou muito de operação, mas pra mim isso é comercial, cara. Hoje, porque você tá querendo, eu tô querendo comprar isso aqui já. Tem que ser um pouco de tudo. Eu tô tirando pedido. Não, eu juro, que sensacional. Mas eu acho que é uma assim. combinação do hardware que a gente fala com a aplicação do software. Então, cada vez mais você vai ter tanto no smartphone como no tablet, com notebook, conforme esses modelos vão ficando cada vez mais sofisticados, algoritmos mais sofisticados, você vai precisar de capacidade de processamento. E para trabalho, cara, isso é muito importante A para produtividade assim é o máximo. Então, nós vamos ver essa revolução hoje, né, de como as pessoas e as empresas vão usar essa tecnologia, né? Desculpa, pode falar. Não. Eu queria que você falasse, cara, você comentou da era da internet, né? Sensacional. E para você já falou que você acredita que vai ser parecido, só que você acha que vai ser parecido ou vai ser 10 vezes mais surreal do que foi a internet? Porque, para mim, pelo menos, até algumas coisas que você tá falando aqui, de verdade, cara, eu não tinha conhecimento. Mais uma admiração que eu tenho por você, que eu falo, meu, de tanta coisa que você já viveu, você tá tão inteirado, tão nessa... Não, você tem que estar... Eu acho que todos nós, assim, todos, vocês falam muito com empresas que estão começando, investidores, empreendedores. Eu acho que vai ser assim, vai ser uma revolução, especialmente para as empresas novas. Assim, quem está no mercado já, se não se atentar para o que está vindo, assim, ou vai ficar de fora, né? Ou vai ficar muito difícil até sobreviver. Quem está começando, se já não sair com essa mentalidade, com essa tecnologia, pode ser uma oportunidade de acelerar muito mais, exponencialmente, o crescimento da empresa. Em qualquer área, desde assim, atendimento a cliente, né? Produtividade. E a gente fala assim, não é substituir a inteligência humana, é a extensão da inteligência humana, que é diferente. Auxílio, né? É o auxílio, né? Como você vai usar a tua inteligência, o teu conhecimento para coisas mais inovadoras e criativas e você deixar de fazer alguns trabalhos mecânicos, que eu vou dizer assim, que você faz no dia a dia. Perfeito. E juntando um pouco com isso, a Lenovo, antes de adquirir a Motorola, não tinha celular, ou já tinha também? Ela já tinha os celulares da marca Lenovo mesmo, né? Especialmente na China. Mas aqui no Brasil ainda não. Não tinha. E essa tecnologia de IA também, foi pelo que você comentou, vai vir para os smartphones. Já está. Já está. Esse exemplo que eu te dei do shopping, de você pedir um café, já existe hoje. A gente chama de Moto AI, assim como a gente tem... A gente tem um negócio que chama Smart Connect, onde eu posso conectar o telefone, o tablet e o computador e usar eles como uma terceira tela, uma segunda tela. Então eu passo foto que eu tirei aqui com o mouse para o meu notebook, ou eu passo para o tablet e vice-versa. Não tem mais a copy and paste e tal, eu só arrasto e levo para um lugar. Então, assim, é uma extensão do teu computador. Eu fui para a rua com o meu smartphone, tirei uma foto, peguei um arquivo e tudo, agora eu quero passar para cá. Vocês devem ter feito isso já, né?
Não é tão simples assim, dependendo. Você tem um software agora que passa isso. Isso, assim, já é um software de conexão, mas conforme ele for criando com mais inteligência artificial, você vai ter coisas muito mais naturais da maneira de você gerenciar tua informação nos dispositivos. Você tá me deixando com vontade de testar a Lenovo, cara, porque eu tenho bastante coisa da Apple. Só que falando isso, essa integração, tem uns pontinhos pra puxar pro time todo aqui, ó. Tem bastante gente lá embaixo, hein? Você pode apostar que é bem natural a interação. Bem integrado, então, bem integrado, todas as... sem dúvida. E hoje, assim, vocês estão olhando pro que a Lenovo nesse sentido, assim, de assim, lá pra frente? O que vocês vão fazer? A gente está olhando em várias... Você tem a parte de que a gente fala assim, a gente fala que a gente consegue hoje oferecer para o mercado a solução desde o bolso, que é o que você tem no bolso, seu telefone celular, até a nuvem. E a nuvem, não é que a gente fornece serviços de nuvem, né, como uma AWS, uma Google, mas a gente vende toda a infraestrutura. Então, a gente consegue hoje atender todas as demandas das empresas, né, no que seja AI, a infraestrutura, né, e também essa coisa da AI híbrida. Como é que você pode montar a tua AI para a pessoa física, a pessoa corporativa e como usar a pública. E a gente tem uma gama de produtos que a gente consegue oferecer essa solução, né? Então, trazendo também uma parte de soluções, quando eu falo de serviços, como é que eu posso te ajudar, você na tua empresa, a implementar a inteligência artificial? Então, eu consigo fazer um diagnóstico, aí nós já estamos indo mais porque a gente fala de consultoria. Total. Assim, eu consigo te mostrar muito baseado no que nós estamos usando dentro de casa, né? Como é que eu uso na minha fábrica, como é que eu uso no meu RH, cases, né? A gente fala Lenovo, Power Lenovo, ou seja, a Lenovo alimentando a própria Lenovo dentro de casa e te levar esses cases. Então, a gente tem um processo de 5 etapas que eu chego na tua empresa, consigo discutir com você o que você quer fazer com o AI e eu consigo te levar nas fases para você chegar até depois acabar gerenciando toda essa implementação. Se você olhar hoje, a gente acabou de contratar uma pesquisa com o IDC, que a gente já fez pelo 2º ano, chama CIO Playbook, onde a gente pesquisa com empresas da América Latina e do Brasil como é que as empresas estão utilizando a inteligência artificial, né? Mais de 50 e 60 e poucos % já estão utilizando de alguma maneira a inteligência artificial nos seus negócios, né? 50 e poucos % já é generativa, IA generativa, que é isso que a gente conhece, né? De você fazer um prompt e receber uma resposta em texto ou até em áudio e vídeo, né? Então já estão trabalhando nisso. Então tudo isso mostra como eles vão precisar de ajuda das empresas que nem a Lenovo, para poder fazer essa implementação. Com muita preocupação com segurança, né? Uma das maiores preocupações desse CIO, entre outras, é a segurança cibernética. Para onde vai esses dados, né? Assim, o que eu gero dentro da minha empresa? Então, você tem um funcionário que está dizendo, olha, eu vou fazer o trabalho que me pediram, mas vou usar o chat GPT. Será que ele não está colocando informação da empresa na nuvem confidencial para fazer o seu trabalho que acaba virando pública? Então, essa hoje é a maior preocupação dos CIOs que a gente conversa, é muito nesse sentido de segurança. Uma coisa que você comentou pra mim, assim, falo por mim mesmo, sensacional. Eu não sou muito, eu utilizo a IA, só que eu me sinto um pouco perdido. Uhum. Então, esses 5 passos, né, que você falou de implementação, pra mim fica muito interessante porque a tecnologia tá aqui, mas, cara, não adianta nada se eu não tiver um suporte, uma consultoria. E se você dizer, poxa, na minha empresa, por onde eu começo, né? Assim, onde estão as maiores dores, vamos dizer assim? É na área operacional, na área de RH, na área de finanças? Onde é que você tem, talvez, mais deficiências de conhecimento de funcionários, que você precisa enriquecer isso? Onde é que você tem menos produtividade? A gente consegue olhar essa operação, muito baseado no que a gente tem feito internamente, e te guiar para você chegar lá. Se você precisar do equipamento, sim, mas de repente você só precisa daquela consultoria inicial, vamos dizer assim. Não, mas isso que eu ia falar, cara. Vocês conseguem vender consultoria e, consequentemente, vocês vendem o produto. Porque... A gente não gosta muito de chamar de consultoria, mas a gente chama assim uma orientação, né? Uma ajuda. Um suporte, vamos dizer assim. Para não dizer assim, não, um projeto macro de consultoria. Não, é um negócio muito pragmático de etapas, né?
onde eu consigo dizer, olha, no teu caso, eu acho que você precisa desse tipo de equipamento, esse software, e aqui você tem uma oportunidade bem significativa de aumentar a tua produtividade. Porque você, um complementa o outro, né? Você ofereceu o produto e ofereceu o conhecimento. Exatamente, não deixar né? simplesmente, eu te vendi aqui com aquela NPU maravilhosa, mas o que eu faço com isso? Que foi o teu ponto aqui, né? Eu já vi várias empresas assim, cara, até dessa daqui, ó, a primeira vez que eu comprei um desse, eu vendi em 2 meses, porque eu não sabia mexer direito. Pois é. Entendeu? Eu falei, cara, que adianta você ter tudo isso se não ter a utilidade, né? Exatamente. Então é muito por esse caminho que a gente está indo. Por isso que eu digo, voltando à tua pergunta, o que a Lenovo tá vendo, né? É justamente a gente ir por esse caminho de como dar uma solução de inteligência artificial para todos, assim, levar essa inteligência artificial para o mercado, seja pessoa física, corporativa, seja empresas, seja governo, como é que a gente consegue ajudar com essa tecnologia. Irado. Eu queria que você mostrasse esse celular seu. Esse aqui é o Razr 50. Cara, tá voltando o flip, né? É o flip. Isso eu acho muito louco, a tela que tinha dobra. visto na internet isso daí. Tá pegando aí, Kaique, nessa aqui? O mais legal não é que dobra, mais legal é que ela, quando abre, não parece que dobra, cara. Olha isso, eu falei, eu não sei se sou só eu, mas tem uma aflição que vai quebrar a tela lá. Eu tava mostrando pra ele, você faz um sinal Ô, com a Vini, mão. ele ficou até bonito nessa câmera aí, ó. Ele tira a foto. Que legal, cara. E isso daí é uma baita tecnologia de... Como é que não quebra essa tela aí, velho? É, uma tela flexível de LED, né? Que você tem toda uma tecnologia da dobradiça, que é o ponto principal de como é que você consegue fazer a dobradiça sem quebrar o filme que está por trás, né? Então tem toda, assim, tem uma mistura de tecnologia mecânica. É o segredo da Coca-Cola aí, né? O segredo da Coca-Cola. Qual que é o nome desse modelo? Esse é o Razr 50. Ele já tá disponível para venda? Já, acabamos de lançar ontem em Nova York o 60. Acabou de sair. Ontem a Motorola fez... Eu não cuido diretamente da Motorola, mas ela fez vários lançamentos em Nova York, inclusive um fone de ouvido que é um brinco com Swarovski, que é como se fosse uma joia, que é uma peça como se fosse uma de luxo para você não estar com aquele fone de ouvido. Ele fica por fora da orelha. Um smartwatch também foi lançado ontem. Então tem alguns produtos. A gente estava conversando sobre o tag, né, da Motorola, que a gente usa junto aqui. Enfim, são vários produtos que a gente tem tanto na área de consumidor final, tablets também que a gente está oferecendo. A gente entrou no mercado de tablets há praticamente 3, 4 anos no Brasil, já está com uma participação significativa. Estamos trazendo tablet de 9, 10, 11, 12 polegadas, com caneta, sem caneta. Estamos trazendo um tablet para gaming, para quem gosta de jogar. Então, se você gosta de jogar no smartphone, mas quer ir para uma tela maior, você já pode ir para o game, para o tablet, ou depois você vai para o notebook continuar jogando, né? Então você pode jogar em várias telas aí no mesmo jogo. Que legal. Imagina. Que louco. E uma pergunta, o V3, ele foi um grande sucesso da Motorola. Você não tá, pelo que você comentou, você não cuida da Motorola, né? Mas ele voltou, vai voltar, ficou nessa, né? De voltar a ter o V3, aquela febre que foi o V3, né? Teve vários, mas assim, acho que a substituto realmente veio o Razr aqui com... até lembro um pouco. Hoje, acho que, se eu não me engano, o número, hoje, nesse mercado, nesse segmento de flip phone, hoje... Nós estamos com quase 30%, 40% de market share nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Motorola. Com essa tecnologia. Quanto tempo faz que lançou? Isso aqui foi lançado, se eu não me engano, eles lançaram uns 3 anos. Não foi o primeiro. 2, 3 anos. Muito rápido, então. Muito rápido. Foi um dos primeiros. Dar uma olhadinha? Por favor. Tô muito Pelo cuidado, amor de deixar. Deus, hein? Eu só tinha visto na internet, cara. Não tinha visto ainda. Nossa. Sensacional, ele é pequenininho, levinho ainda. Isso que tá aí atrás é um óculos, não faz parte. Mas... Ah, tá. Eu acredito. Eu imaginei. Mas ele é mais fininho, mas então. se eu tirar, você tira a capa, você vai ver que ele é bem fininho. Tira, pessoal. Eu acredito. Não precisa tirar, não precisa tirar. Deixa eu ver também. Eu acredito que Tem uma foto sua aí, hein? essa tela aqui ajuda muito, essa tela A frontal, tela né? externa ajuda. Que São praticamente 3 telas nele, então. Que uma tela externa e uma contínua aqui. Agora você pode usar ele para assim, dobrado, assim. Você pode usar ele com uma câmera assim também. Então você tem várias funcionalidades. É que nem a gente tem, por exemplo, no Yoga, né? No notebook, ele é 360. Você pode usar ele como uma tenda. Se eu estiver aqui, eu posso fazer uma apresentação, você está vendo. A gente lançou, e acho que infelizmente eu não tenho aqui, porque foi um lançamento agora na CES em janeiro, um notebook dessa marca ThinkBook com a tela expandível. Você aperta um botão e a tela começa a desenrolar e subir. Então ele sai de uma tela de 13, 14 polegadas e vai para uma tela de 16. Tipo um motorhome que... O que você ia ver aqui é essa tela
subindo, assim, Cara, crescendo. a tela dele também é bem bonita. E aí você fala assim, bom, mas como é que é uma tela, da onde sai a extensão dessa tela? Não é um rolinho, a tela vem por baixo aqui do teclado, ela está escondida aqui, quando você aperta o botão ela vai subindo e aí você tem uma tela maior. E a gente acabou de lançar também em Barcelona uma com flip com 2 telas que abrem, são 2 orelhas assim, a tela fica maior. Lógico, qual que é o caminho disso? Vem lá da China essas ideias, esse laboratório, vem pra cá um setup, se produzem. Como é que é? Ou aqui participa Não, o produto é ativamente? desenvolvido mundialmente, né, para todos os mercados. A gente até hoje mantém, a gente tem os laboratórios originais da IBM, que eram no Japão, de desenvolvimento para a linha corporativa, mas na China a gente, junto com o laboratório que tem em Raleigh, na Carolina do Norte, que também veio um pouco da aquisição da IBM, a gente tem toda a parte de desenho industrial que a gente fala, com as ideias, né? Então, a gente fala que várias patentes que a gente tem que desenvolve no ThinkPad, acabaram indo para os outros produtos. É mais ou menos que nem a Fórmula 1, né? O que você desenvolve na Fórmula 1 acaba indo para os carros, né, populares aí, né? Seja ABS, tudo que surgiu de tecnologia de carro, que acabou indo migrando para o público, foi reutilizando. Nasceu lá e foi migrando. A mesma coisa a gente faz muito nos computadores corporativos, que a gente vai desenvolvendo patentes. Te dar um exemplo, uma ventoinha de refrigeração, uma patente que foi baseada na asa da coruja, né? Porque eles estudaram a asa da coruja e ela não faz barulho. Ela tem um design, justamente para quando ela vai pegar a pressa dela, ela tem um design que não faz barulho, não tem assobio. Então eles se basearam nisso, fizeram uma patente e essa tecnologia migrou para os outros computadores, né? Então esse design todo feito na China. Aí você aqui no Brasil, você escolhe, vamos dizer, você define quais desses produtos todos são desenvolvidos, são milhares de produtos que você acha que tem fit para o mercado brasileiro, né? Então depende muito, assim, uma máquina de 12 mil reais aqui no Brasil vai ter um nicho, vai ter um mercado, né? Mas não é uma máquina de volume. Então, normalmente a gente calibra também muito pelo poder aquisitivo no Brasil, pela necessidade das máquinas. O brasileiro tem amadurecido muito em termos de configuração de máquina, então quando ele vai comprar máquina, ele já pensa numa máquina mais configurada, e aí vai muito no que eu falei da parte de inteligência artificial, né, que as pessoas vão acabar olhando para o futuro dizendo é melhor já comprar, né? Agora em outubro termina o suporte do Windows 10, né? Então você não vai ter mais atualizações do Windows 10. Então, ou você migra para o Windows 11, ou você vai ficar no 10 sem atualizações. Então, isso também leva a pessoa a dizer, preciso trocar meu notebook, meu desktop. Por que eu já não troco por uma máquina que tenha capacidade para processar inteligência artificial? A tela, não ia falar só da tela grande quando eu ver, eu vou te dar de presente, porque aí vocês estão atacando todo mundo, cara. A inteligência artificial, como eu falei, tela grande, você não precisa mais da segunda tela, que ele gosta bastante. Ele gosta de segunda tela. Sim. A gente tem tela curva, né, para game, mas assim, a gente, por exemplo, durante a pandemia a gente lançou um óculos de realidade aumentada e outro de realidade virtual que você tem até hoje, você pode trabalhar com ele com 4 telas. Caraca. Você imagina quem trabalha no setor financeiro, né, uma operação de bolsa, que o cara tem que trabalhar com 6 telas. Às vezes a pessoa na casa dele não tem espaço na mesa do escritório para colocar 4 ou 5 telas. Com esse óculos você consegue simular 4 ou 5 telas e trabalhar com elas na tua frente. É um óculos de realidade. Isso já tem aqui? Já tem. No Brasil? Imagina que coisa que não chega pra ele, cara, lá de novidade. Chega um monte de coisa. O problema é querer trazer tudo e vender tudo, né? Tem que tomar cuidado, porque a tentação é muita. Não, mas era isso que eu ia perguntar. Como é que vocês veem qual que é o perfil do brasileiro para escolher o que dá para vender aqui? Bom, primeiro o perfil, a gente sabe, né? Todo mundo fala isso, mas é verdade, é a pura verdade. O brasileiro é muito rápido em adotar tecnologia, né? Basta ver o número de usuários que a gente tem em redes sociais, WhatsApp, assim, número 1, número 2, né? Então, ele é muito rápido a adotar tecnologia. Então, você tem que trazer realmente as últimas novidades, porque vai ter demanda, né? A gente trouxe, por exemplo, essa máquina que eu te falei o ano passado, em junho, que foi a primeira máquina com 45 tops. A gente esperava vender um certo número por semana, vendeu o dobro. Uma máquina que estava custando 12 mil reais online. Não vendia em loja, vendia online. Então a pessoa olhou e disse assim, você tem gente que fala assim, eu quero comprar a última novidade. Seja um profissional liberal, alguém que está sempre antenado e fala assim, não, eu quero ter o primeiro produto. Então tem esse tipo vamos dizer, de consumidor, né, que exige esse tipo, e aí tem as novidades. Então quando você traz esse tipo de novidade, você tem uma demanda ali de pessoas que querem realmente experimentar, né? E acho que vai acontecer muito com a parte de inteligência artificial.
E hoje o produto mais vendido no Brasil, assim, qual que é? Hoje o maior volume nosso é o IdeaPad 1, que a gente chama, né, que é o que vende no varejo. É uma máquina em preço médio em termos de R$ 2.300, R$ 2.400 ponto de entrada, depende muito da Bem configuração. acessível até, para o que entrega a máquina também. Então, assim, é uma máquina de 15 polegadas com teclado com numérico junto, né? 15 polegadas é o padrão do mercado hoje, é o que vende mais. O ThinkPad, você vê bastante ele em empresa, né? Você vê computador, corporativo, notebook corporativo é sempre ThinkPad. Eu ia falar isso, no banco do meu pai era todo mundo com esse daí, cara. Qual que é o segredo para conseguir conquistar tanto esse mercado? Acho que assim, é confiabilidade do produto, é um produto que você vê ele rodando 4, 5 anos, eu falo brincando, pô, não quebra, eu não vendo mais, né? Então o produto não quebra e não tem venda. Então é um produto que uma durabilidade enorme, assim, ele tem muita especificação que a gente fala militar, assim, de robustez, né, de resistência. Então a pessoa é o design do teclado, né, o conforto do uso, né, o feedback da tela, enfim, a leveza do produto, o peso, né, duração da bateria. São vários fatores que acabaram se tornando que contribuem para aquela imagem. Assim, eu gosto desse produto. É, né? porque o corporativo que está comprando de vocês, o que o cara quer? Né? Ele quer uma durabilidade para não ficar preocupado, mas também quer um custo-benefício, né? Certo. Ele quer segurança, por exemplo. Hoje a gente vende muito embarcado no software de controle, então hoje tem um mercado muito que vai de locação também, então as empresas hoje estão indo muito para o lado de talvez não usar, a gente fala do CAPEX, né, investimento, indo para o OPEX, que é despesa de locação para não imobilizar o seu capital. Então essas empresas preferem pagar por mês a mensalidade para ter aquele equipamento para o seu funcionário. Só que como eles têm que devolver esse equipamento, eles têm muita preocupação onde está o equipamento. Se roubarem, se sumiu. Então a gente tem softwares de bloqueios de remoto. Assim, exatamente. O banco usa até muito isso. Site, até para você usar para aquele objetivo. Então, se roubarem o computador e tem dados sensíveis da empresa, você consegue bloquear remotamente. Então, não é só o hardware, né? Também tem o software de controle que a gente também comercializa junto. Toda a experiência, né? O suporte que você falou também, eu acredito que isso conta muito para o corporativo. Sim, assim, suporte. Cada vez mais serviço. Tem muita empresa hoje em dia que toda a parte de gestão, de atendimento, uma empresa grande, 1.000, 2.000 funcionários, funcionário tem que ligar no TI, que a gente fala, né? Isso aí é terceirizado. É a Lenovo que vai tomar conta disso, que está tomando conta. Imagina a economia de uma empresa com 1.000 funcionários. É o foco, né? Assim, a empresa não quer se preocupar, cada vez mais o CIO das empresas, imagina com tudo que está na cabeça dele, como é que eu vou implementar inteligência artificial? Ele não quer se preocupar com o equipamento do funcionário, que tem que fazer manutenção, tem que fazer atualização de software. Ele quer que alguém faça esse controle para ele todo, entendeu? Essa parte de locação de equipamentos, vocês também fazem, tem essa linha de... A gente tem parceiros, mas em alguns casos a gente faz direto, mas a gente usa muito com parceiros. A gente tem empresas que fazem isso, já são focadas nesse mercado e a gente faz a alocação através deles. Não dá para querer fazer tudo também, né? Não. Isso é uma preocupação lá de vocês? Vocês aqui têm muita oportunidade de fazer um monte de coisa, né, no Brasil. Mas vocês se preocupam em fazer alguma... Qual que é o foco? Vocês têm que ficar dando atenção nisso? Vamos voltar para o nosso foco, não? Você faz esse trabalho lá? Tem. Assim, a gente é muito focado, obviamente, em participação em mercado, mas hoje, como estratégia da companhia, a gente está muito focado em realmente expandir essa área de serviços e soluções. E tudo que tiver ligado à inteligência artificial. A parte de servidores, né? Como é que a gente consegue... Você está vendo um movimento muito, muito importante das empresas de ter uma infraestrutura híbrida, né? Não é só tudo... Foi tudo para a nuvem, né? As empresas falam assim, não tenho mais data center, está tudo na nuvem, meus aplicativos rodam lá. Agora o que você está vendo com a inteligência artificial é um híbrido. As empresas voltando a querer ter algumas aplicações rodando, que a gente chama no seu ambiente, on-premises, que a gente chama, que é no seu local. Então ele vai querer ter o seu servidor dentro de volta no escritório, na fábrica, por causa que algumas aplicações a gente prefere ter ali e não rodando na nuvem. Perfeito. Ô, Blog, queria te perguntar, mudando um pouquinho aqui, indo já para o nosso final aí também. Hoje são quantos colaboradores na Operação Brasil? Mais ou menos. Olha, da parte de Lenovo somos 800, somando com a Motorola dá uns 1.500, 1.600, sem contar a fábrica, né? Porque a gente tem na fábrica, a produção da Motorola é terceirizada, são quase 3.000 funcionários que trabalham na fábrica, não estou somando isso, e os indiretos, mas se você somar tudo, aí nós estamos falando, assim, direto e indireto, mais de 5.000 pessoas envolvidas na operação. E como é que você mantém essa cultura de dor de dono, assim, que você trouxe aqui,
para um negócio tão grande? É comunicação, né? A gente tem muita abertura, né, na comunicação com os funcionários. Eu diria uma empresa bem descomplicada no ponto de vista de hierarquia e comunicação, né? Portas abertas totalmente, assim, a gente conversa com os funcionários. A cada mês a gente chama de aniversariante do mês, então compartilha com os funcionários as novidades, os resultados. Então, assim, nesse tipo de comunicação, seja escrita, verbal, ao vivo, você consegue passar essa cultura, né? E mais do que passar em palavras, é na atitude, né? Acho que é isso que é o mais importante. É você mostrar, né? É você praticar aquilo que você prega, né? Então, se você diz, olha, se a pessoa diz, olha, eu fiz isso por causa disso, fala, você pensou como dono da empresa? Tá certo. Você quebrou uma regra aqui, não uma regra, obviamente, de auditoria, mas estou dizendo, se você deixou de seguir uma norma, assinei aquele contrato sem ter a assinatura do meu superior, porque era na hora ali que eu precisava, se você pensou como dono da empresa, não quebrou, perfeito, ninguém vai ser punido por causa disso. Então você dá mais liberdade para os funcionários para agirem. Obviamente tem que ter controles e tudo mais. Mas a gente sempre fala assim, olha, pense primeiro como se a empresa fosse tua, depois você pensa no teu chefe, na empresa e tudo mais. O que você faria se você... o que você faria nessa situação se a empresa fosse sua? Naquele momento da decisão, né? Você está para fechar o negócio, você está com um fornecedor, enfim. Você tem que tomar uma decisão ali, se não tem para quem ligar, como é que você pensa, né? Esse é o extremo, né? Obviamente, não é que sempre acontece essa situação, mas se você tiver essa mentalidade, acho que a coisa flui. Surreal, cara. Parabéns. Obrigado. Pô. E queria perguntar, uma última pergunta que eu tenho, pelo menos, é como você faz para se manter há tanto tempo nesse lugar aí? Imagino que deve ser uma carreira bem concorrida, muita gente querendo. Assim, você tá aí há 8 anos já. Só na Lenovo, né? Nessa posição, né? O pessoal fala assim que normalmente líder de empresa não dura 2 anos, 3 anos, né? Tem rotação. Mas acredito que a estatística mostra que não é isso. Eu acho que a primeira coisa, você precisa gostar muito do que você faz, né? E genuinamente. E a segunda coisa é resultado, né? Você tem que entregar resultado. Todo trimestre, eu falo assim, acabou o trimestre, entrega resultado, começou de novo, começa zerado. Tem que buscar o resultado. É venda, né? Execução. Obviamente, quando você olha o ano inteiro, você consegue atingir a meta no meio do ano, enfim. Mas eu acho que é muito você ter a confiança da empresa, dar o retorno que a empresa espera, conseguir implementar as estratégias que foram definidas globalmente, rapidamente no país, né? Não é simplesmente, olha, aqui no Brasil eu vou fazer assim, não. Você tem que seguir o que a empresa procura. Comentei muito a parte de inteligência artificial e serviços. Como é que eu consigo levar isso rapidamente para o mercado aqui, né? E muito na parte de inovação, né? A gente comentei de pesquisa e desenvolvimento, acabou não dando muito tempo, mas a gente tem muita coisa que a gente desenvolveu aqui no Brasil que viraram cases mundiais. 2 deles rapidamente. Pode dar exemplo tranquilo. A gente desenvolveu aqui no Brasil com inteligência artificial um bot, um chatbot, um tradutor de linguagem de sinais do Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Nós temos praticamente 5 milhões para mais de pessoas com deficiência auditiva, com surdez. E isso nasceu de uma demanda de um engenheiro de software nosso que falou, olha, tem essa dificuldade. E a gente, junto com o Instituto César, lá no Nordeste, desenvolveu um algoritmo onde a gente alimentou um modelo de linguagem com mais de 150 mil vídeos gesticulação dos dedos à mão. Cada pessoa que faz Libras tem o seu jeito. Então, com isso, a gente conseguiu montar um sistema de tradução. Então, hoje a gente tem na internet disponível o Gabriel, que é o nosso engenheiro que tem essa deficiência, que ele consegue, você vê a linguagem, ele traduz num avatar, a voz sintetizada e texto, tudo o que ele está mostrando ali, todos os sinais dele. É uma coisa incrível. Ganhou 2 prêmios, um de AR for Good na ONU, né? Participou da abertura no nosso. A gente tem um negócio chamado Tech World, todo ano a gente faz mundialmente nos Estados Unidos para vários clientes, né? O nosso CEO, o YY, que a gente chama, ele vai lá e fez a abertura, e esse foi um dos cases que foi colocado como uma abertura de inovação com inteligência artificial. Veio daqui? Feito aqui no Brasil por brasileiros, com mais de 40 e poucas patentes que a gente já tem depositadas aqui no Brasil. E o segundo dele, que esse já é um produto, o segundo projeto também com investimentos, a gente fez com o Incor, que é um monitoramento de arritmia cardíaca, a gente chama TRADA, né?
telemonitoramento de arritmia assistida, que basicamente normalmente as pessoas que sofrem de algum tipo de arritmia pós-operatório, você tem que monitorar essa pessoa em 7 dias, né? São 2 sensores com um modelo de inteligência artificial que roda no celular da pessoa, que alerta uma espécie de um call center se tem alguma ocorrência, né? A gente fez com 250 pacientes, salvou 3 vidas, né? 2 vidas, 2 pessoas que tiveram cirurgia de corpo aberto, assim, de coração, que tiveram ocorrências pós-operatórias, que pelo monitoramento a gente conseguiu descobrir isso. E outra de uma jovem de 26 anos que tinha arritmia, mas não conseguia pegar aquele exato momento onde ela tinha a ocorrência para justamente qualificar. O sistema alertou, o médico entrou em contato e depois, quando descobriram, ela fez um procedimento de ablação, que chama, que conseguiu resolver o problema de arritmia dela. Caraca. Então, assim, são sistemas que você traz um sensor de dois sensores, não é um router completo com 12 sensores, você faz com 2, com uma precisão de 90 e poucos por cento, que vai ser agora certificado pela Anvisa, já está em processo, que vai salvar vidas, né? Mas tudo com tecnologia nacional. Aquilo que eu falei, assim, inteligência artificial para todos, é você levar realmente ao pé da letra aquilo que a gente tem como estratégia. Realmente você tem uma cultura de empreendedores lá dentro, porque, cara, não é... até emociona pra mim você ver um projeto desse ser desenvolvido, entregando... Não, e se você, assim, melhorar a vida das pessoas, né, de quem está fora, melhorar a inclusão, a gente tem muito na área também de educação, a gente participa do Instituto Ayrton Senna há mais de 5 anos já. Para cada computador do varejo que a gente vende, a gente faz uma contribuição para o Instituto. Se você for no varejo e ver um IdeaPet, você vai ver que tem um símbolozinho lá do capacete do Ayrton Senna do Instituto. A gente já impactou mais de 150 mil alunos no Brasil através dessa contribuição, né? Então a gente tem que olhar os dois lados, né? O lado do negócio, o lado social, e contribuir para o país, né? Boa. Ricardo, que legal, cara. Obrigado pela sua participação. A vocês. Tem algum recado que você quer dar pra galera, pra quem assistiu, pra quem quer ser um dia presidente de uma companhia, ou então pra empreendedores que acompanham, que querem crescer, escalar um negócio? Olha, assim, eu poderia dar várias dicas, mas olhando muito para o futuro, eu acho que a gente, né, pode olhar para o passado e olhar para o futuro, mas olhando para o futuro, eu diria que para quem está nos ouvindo e para quem está empreendendo, começando a carreira, vocês vão viver uma fase que praticamente ninguém viveu. Vocês têm uma oportunidade pela frente, né? Acho que nos últimos anos a gente viu a tecnologia acelerando e tal, mas o que a gente está vendo agora com a inteligência artificial, especialmente a generativa, é uma disrupção, né, que a gente fala, e traz oportunidades. Então, assim, tanto para quem está empreendendo e começando um negócio novo, como quem já tem um negócio, fique muito antenado disso, tanto nas soluções, né? E não é só, né, olha, agora eu estou usando o chat GPT. Legal, você está usando, ele está te ajudando, mas tem muito mais que isso que você vai poder usar, né, no teu relacionamento com o cliente, na tua produtividade, né? A segunda coisa, que essa é mais tradicional, assim, isso tive muito na minha carreira, atenção aos detalhes, né? Eu sempre, por exemplo, muito assim, no detalhe que mora o diabo, como a gente fala, né? Então, olhem muito os números, olhem sempre o detalhe, não deixem de olhar no dia a dia, planilha, resultado, no seu negócio. A gente falou muito de fluxo de caixa. É por ali que começa o problema, né? Se a gente relevar os detalhes, se perder muito na estratégia, a estratégia é importante, tem que ter, tem que executar, mas no dia a dia, se você não olhar os detalhes do teu negócio, você vai se perder. Excelente, cara. Muito obrigado. Pega para ali a camisa da Consolate, vai escolher uma aqui, o presidente Obrigado. O Ricardo vai escolher uma. Opa. As camisas tecnológicas. Boa, agora com tecnologia. Tem Polo, tem Lisa. Só não tem IA. Ainda. Enquanto o Ricardo escolhe aqui, já agradeço a galera para se inscrever, agradeço quem participou, né? Tem depois da Germânia, né? Tem também da Germânia aqui, ó. Ele vai escolher uma dessas daí, ó, para levar. Boa. Certo? Polo. Depois você olha com calma, finalizando, você experimenta. Mas, é muita opção. Valeu, Consolatio, 15% off, tudo é negócio 15. Certo? É isso aí. Mais alguma coisa? Cara, agradecer a sua presença Eu aí. que agradeço. E, falando de um futuro presidente, CEO, não vou, igual você, não vou usar muita nomenclatura, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá também, cara. Você foi muito inspirador para mim. Que bom. De verdade. Obrigado.
um grande empresário e principalmente um grande ser humano, porque que conversa maravilhosa, conversa Obrigado. inspiradora. Vocês é que me Acho que- deixaram à vontade para isso e parabéns pelo programa de vocês, pela trajetória. Imagina, o pessoal da Lenovo me despertou até vontade, sem brincadeira, de trabalhar lá, cara. Você falando, deu até uma motivação, assim, que eu falei, meu, Será um inovação, prazer. isso, aquilo. Trabalhar não sei, porque o meu sangue é empreendedor. É. Mas conhecer a fábrica. Mas Se não possível, esquece eu que a gente teria... tem empreendedores lá dentro, então precisa de então- empreendedores. É isso aí. Cara, Boa. mas muito legal, parabéns mesmo, foi espetacular, assim, muita coisa que eu não sabia e você falando de um jeito muito, muito bacana. Eu achei que ia, né, falei, tava até meio nervoso pra esse EP aqui, pô, presidente da Lenovo, cara, Não. e fiquei muito, muito honrado. Tira os cargos aí, vamos no que é importante. Boa. Lodge, muito Obrigado a obrigado. vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado a todo mundo que Obrigado a acompanhou. todos vocês. Boa. Então, solta a vinheta aí, produção. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Em breve vamos me ver com isso daqui, ó. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Kali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.